E você que veio para cá, você que está em casa, mas principalmente você que está no santuário, que tem uma liberdade muito maior. A gente tem a experiência daqueles cultos que nós estávamos gravando e fazendo e assistindo em casa. O santuário estava vazio. E interessante que a gente estava em casa, mas como que tinha interferência, né? Como que aparecia uma coisinha e outra, tinha que levantar do sofá, tinha que ir na cozinha, alguém chamava e não era a mesma coisa. Então que bom você estar aqui. Use esse tempo para você poder abrir o seu coração e fazer valer o motivo pelo qual nós estamos aqui. Somos adoradores nesse santuário. Amém? Nós agradecemos a Ti, Senhor, essa oportunidade de podermos estar face a face com o nosso Deus e poder expressar através dos nossos lábios o nosso amor a Ti, através das nossas palmas, através dos nossos cânticos, de poder expressar o quanto nós Te amamos. Ser conosco, ser propício nesse lugar. Flua, Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer desse lugar um lugar onde estamos na Tua presença, na sala do trono, em adoração diante do Senhor. Flua o Teu Espírito, é tudo que nós queremos. É ter aquela sensação maravilhosa de quando sairmos daqui, estivemos face a face com o nosso Deus. Ele falou conosco, nós ouvimos a sua voz. Ministra nesse lugar, meu Pai. Ministra nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tudo que fizemos, que arrumamos, que ajeitamos, tudo que está pronto nesse lugar, agora é o momento de adorar a Ti. E estamos aqui para isso. E nós abençoamos esse culto no Teu nome, para que o Senhor possa ministrar sobre nós nessa manhã. Nós oramos a Ti agradecido e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor junto, irmãos. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom e tem sido bom a cada dia na sua vida. Amém. Aleluia, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, Deus, para Te adorar, para rasgar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Queremos declarar todo o nosso amor a Ti, Jesus. Queremos, Senhor, nos apresentar nessa manhã em adoração, em sacrifício vivo, Deus. Te adoramos, Jesus, Te adoramos. Será que você tem palavras para agradecer ao Senhor? Oh, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Aleluia, aleluia. Antes do sol nascer, quero estar em Tua presença. Cante a Ele, querido. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do Teu sacrifício, do amor que o fez, do amor que o faz viver. Sim, Senhor, eu quero me ajoelhar antes do sol nascer. Quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde. Eu quero me ajoelhar antes do sol. Eu quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e te negar você. Eu quero adorar. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã, te adorar por inteiro, Deus. Oh, sim, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor, vamos declarar mais uma vez antes do sol. Antes do sol nascer, quero estar em Tua presença.
reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do teu sacrifício, do amor que nos fez morrer, do amor que nos faz viver e reinar. Sim, Senhor, te adoramos. Quero me ajoelhar antes do sol nascer. Quero me declarar antes do sol nascer. Antes que o mundo acorde e te negar. Eu quero me ajoelhar antes do sol. Eu quero me declarar antes que o mundo acorde. Eu quero, só vocês. Quero me ajoelhar antes do sol nascer. Declarar antes do sol, antes que o mundo acorde. Mais uma vez, eu quero me. Sim, Senhor, nós queremos nos derramar diante de Ti, Deus. Declaramos que o Senhor é o nosso suficiente e único Salvador. Sim, Jesus. Eu quero me ajoelhar antes do sol. Eu quero me declarar antes do sol, antes que o mundo acorde. Novamente eu quero me ajoelhar antes do sol nascer. Quero me declarar antes do sol, antes que o mundo acorde e tente negar você. Sim, Senhor, eu quero adorar. Sim, Senhor, queremos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus, queremos adorar ao Senhor. Eu quero me ajoelhar antes do sol nascer. Eu quero me declarar do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Quero me ajoelhar antes do sol nascer. Eu quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Eu quero me ajoelhar. Eu quero me declarar antes que o mundo acorde e tente negar você. Quero adorar. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos nessa manhã aqui para te adorar, para entoar cânticos de louvores ao Senhor. Porque nós sabemos que o mundo lá fora nega o Senhor, mas nós não queremos te negar. Nós queremos só te adorar e estar todos os dias reafirmando o nosso amor a Ti, Senhor. O Senhor tem um amor tão impressionante. O Senhor tem nos curado a cada dia. Quando nós nos chegamos pela manhã diante do Senhor, o Senhor tem nos curado, tem ouvido os nossos clamores. É impressionante o Teu amor. É impressionante o Teu amor. Oh, aleluia. Porque antes de eu falar, Tu falavas sobre mim. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Você falar, Ele já tinha te gerado, já tinha escrito o seu nome para vir nesse mundo, para glorificar a Ele. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você está aqui pela causa do amor dele nessa manhã. O amor dele está enchendo esse lugar. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que nos resgatou? Oh, nos resgatou. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói
dele está aqui. Ele te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir, falar mais uma vez do amor dele. Porque ele tem trago luz para as sombras. Ele tem derrubado as muralhas. Ele tem te feito avançar. Traz luz para as sombras, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Traz luz para os lugares aonde não tem luz em nossas vidas, ó Pai. É por isso que antes do sol nascer nós queremos entrar na Tua presença. Queremos falar contigo, te pedir perdão, para que nesses lugares entre a luz do Senhor e a presença e a bondade e o favor do Senhor possa vir todos os dias sobre a nossa vida. Porque impressionante é o seu amor sobre nós. Impressionante é o seu amor sobre nós. Quantas vezes nós sentimos o teu amor apalpando a nossa carne, cobrindo-nos com o teu manto de justiça, nos escondendo em ti. É esse Deus que traz luz para as sombras, escala as montanhas, nos seus olhos são como chamas de fogo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio manifestar a tua bondade nessa manhã sobre as nossas vidas. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. O Senhor tem nos sustentado a cada manhã. Pelo fôlego de vida, o Senhor tem aberto os nossos olhos de maneira diferente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é digno dessa canção. O Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno de nós estarmos aqui exaltando o Senhor nessa manhã. Glórias a ti, Deus. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, meu Deus. Seus filhos estão clamando pela tua voz nessa manhã. Glórias a ti, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno desta canção. Digno dos louvores do seu povo, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Ele é digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Abri os meus olhos.
só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Da minha vida, digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus da salvação, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Ele é digno, Senhor, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Tu és santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, sim, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, Senhor, Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Do amor que faz mudar o mundo. Esse amor que me resgatou, te resgatou. Por isso que nós queremos construir uma vida em Ti, uma vida em Ti, de redenção, de sacrifício. Nós Te amamos, Senhor. Abrimos o nosso coração para dar
Santo, Santo, és incomparável, Incomparável, teu amor é incomparável, Senhor. Santo, 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 Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Senhor. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar-o. Diga mais uma vez. Santo, és incomparável. Olhe para o trono da graça de Deus. Diga isso diretamente, olho no olho. Diga isso para Jesus. Fala isso para Ele. Mostra quem tu és e enche, Senhor, Coração do amor que faz mudar o mundo. Só o amor pode mudar o mundo. Só o amor pode mudar o mundo que você vive. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu coração. O amor pode mudar esse mundo, que é você. Esse mundo, o Senhor quer mudar você por dentro, para que as pessoas, ao olharem para você, possam ver a face do Jesus que você ama, do Jesus que você adora. As pessoas olharem para você e você, sem palavra nenhuma, possa comunicar e deixar exalar o perfume de Cristo, da presença de Deus. Oh, graças a Ti. Obrigado por esse momento, Senhor, tão especial de estar diante da Tua face. Nós abençoamos esse tempo em Ti e oramos agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimenta o seu irmão aí pelos punhos, pelos cotovelos, como você achar melhor. Mas faça um pequeno contato aí com aqueles que estão com você aqui nesse lugar. Bom dia a você que está chegando agora online, a você que está entrando em contato conosco. Estamos aqui na Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, ministrando essa palavra, esse culto ao Senhor, e você é muito bem-vindo. Hoje foi a nossa primeira experiência da gente fazer a nossa primeira conferência pelo QR Code. O nosso aplicativo da Nova Vida, ele é um aplicativo da InChurch, que tem dado esse suporte para a nossa denominação. Curiosamente, teve até um pastor dos Estados Unidos fazendo contato com o nosso bispo-presidente, o bispo Miguel Incuto, e para saber quem é que estava administrando esse aplicativo
porque é um aplicativo que ele tem um mundo ali dentro de possibilidades na igreja, e a gente usa tão pouco, né? Mas hoje foi a nossa primeira conferência, e os irmãos devem trazer o seu celular para a gente fazer essa conferência. Eu gostaria de entrar com o vídeo, eu não sei se já está pronto. Está pronto para a gente entrar? Letícia, está pronto? Para a gente entrar com um tutorial? Então vamos entrar aí com esse vídeo, é 1 minuto e meio só. Vamos entrar então, para a gente ter essa luz aqui na frente, para facilitar a nossa visualização. Pode entrar, por favor. Uma nova forma de conferir as nossas inscrições. Nós vamos precisar que os irmãos, nós já pedimos isso, mas agora nós vamos usar de fato. Que os irmãos possam trazer o seu celular, porque cada vez que você faz uma inscrição, gera um código, um QR Code. E o próprio aplicativo da Nova Vida, ele tem um leitor de QR Code que nós não estamos utilizando. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos fazer essa leitura com o QR Code. Então, você vem com o seu celular, obviamente, e vai apresentar a inscrição e ali vai ser feita a leitura. Então, o seu celular será usado de fato para a conferência. Agora, não pode eu fiz a inscrição com o meu celular, aí eu trago o celular da minha esposa. Não tem conferência para ser feita. Obviamente que o celular que fez a conferência é o celular que vai ser feito aqui a leitura do QR Code, né? Agora, pode acontecer de você fazer a inscrição até para alguém. Então, vamos pensar num caso como esse. Você que fez a inscrição para alguém que mora em outra cidade, mora aqui mesmo, em Niterói, né? Vamos dizer, está no seu celular o código. Como é que você vai fazer? Então, você pode printar a tela e passar pelo WhatsApp o print da tela do código para a pessoa. Então, de qualquer maneira, nós temos todas essas facilidades. Quando no texto ali diz na próxima semana, no próximo domingo, esse próximo domingo é hoje. Foi o nosso primeiro momento de fazer essa conferência, porque isso estava gerando para nós um certo desconforto de a gente não estar sabendo, não estávamos, através da lista manual, tendo dificuldade de fazer esse acompanhamento, porque nós precisamos estar mais de perto com esse acompanhamento, irmãos, para que a gente possa fazer as possíveis correções. Correções de irmãos como... É que é chato ficar falando isso, né? Mas é para os irmãos poderem entender. Tinham pessoas que estavam entrando na lista toda semana, mas não estava vindo ao culto. Então, segurava a vaga. Então, nós estamos utilizando esse mecanismo para que a gente possa estar mais próximo e poder, inclusive, ajudar a ajustar as possíveis correções. Deixa eu ver aqui. Nós temos aí alguns prints de oração da madrugada, né? Nós temos os prints das crianças e temos 6 fotos, 6 imagens que eu separei. Eu gostaria que fosse também colocada aí essas imagens dos irmãos que estão numa neve de grupo. Os irmãos estão... Não, das crianças não. Pega outra, Letícia. Isso. Eu peguei 6 assim, lá. Tem algumas imagens, você sabe que ela não fica tão boa, mas... a gente vai apresentando isso, pode trocar. São alguns casais, ali, obviamente, que aglutinou, né? Então, aí ficou meio confuso. Eu gostaria que colocasse, não deixa assim, mas que fosse print por print, porque fica melhor, para a gente visualizar quem são. Lá no canto, lá, está o Jonas, a Cris, a Camila, o Ebert, né, o Guilherme. São as orações da madrugada que o pessoal está fazendo. No meio ali, a gente tem a Miriam, a Selma e a Elaine, e no canto de cá, as meninas. Isso aí são as orações da madrugada. Tem mais algum print? Daí? Tá, ok. Nós temos ali as irmãs, as Déboras, temos lá também esse aí que já mostrou, né? Ok. Pode mostrar das crianças agora. Esse das crianças aí, essa sexta-feira agora, sexta-feira, dia 18/9, nós tivemos 30
crianças participando da oração da madrugada. E olha que tem nome que está pedindo ali toda semana. Toda semana nós estamos vendo as mesmas crianças. Pode ir trocando uma imagem para outra enquanto eu vou falando, tá, Letícia? Dando tempo para as crianças poderem se encontrar ali nessas imagens, né? E dessa vez aqui, eu estou vendo aqui a Alice, do Michael e da Vanessa, o Anthony, de Oshio e Luana. O Anthony, irmão, só para você saber, embora seja online, né? Mas o Anthony mora em Roraima, Boa Vista, extremo norte do país. Esse casal, Yoshi e Luana, eles continuam fazendo parte do nosso Aneve. Estão no nosso Aneve normalmente, participando conosco com as atividades da igreja. Na oração da madrugada, o filho está participando, né? A Amanda de Marcelo e Mara, a Ana Clara, de Hudson e Ana Paula, Andy de Anderson e Grazi, a Bia de Sandra e Dai, Camille, a sobrinha de Luciana, inclusive Camille está aqui, né? Estou vendo elazinha ali, linda. Davi de Fabiano e Tati, Davi e Emily de Ronaldo e Vivi. Inclusive alguma dessas crianças participam até da oração na segunda-feira que a gente tem com os homens, na terça-feira com as irmãs. Então tem criança aqui que participa na sexta-feira aí, chega na segunda-feira amanhã, está participando também. Então não é alguma coisa das crianças, está só na sexta-feira. Tem criança que está na oração da madrugada, você acredita? Inclusive um fato curioso que eu tenho que citar isso, é o Davi de Ronaldo e Viviane, que ele acorda para orar de madrugada, junto com o pai, com a família, né? Ora, e depois os pais têm aquela folgazinha que você pode às vezes tirar um cochilinho, dormir e descansar. Você sabe o que Davi andou falando aí esses dias? Não, que ele precisava oferecer o sacrifício dele para o Senhor, que era o sono. Você acredita nisso? Que maturidade essas crianças estão alcançando, né? Everton de Roberto e Elaine, a Esther de Jorge e Edrane, Gabriel da Elaine, Giovana de Anderson e Claudilene, Hannah de Robson e Cris, o Jonathan de Max e Miriam, a Júlia de Luciano e Patrícia, Lucas de Tiago e Roberta, Maria Eduarda e Pedro de Levi e Vivian, Mateus e Rafael de Flávio, Milena de Elton e Débora, Miguel de Adriano e Michele, Natan e Caleb de André e Dani, Rodrigo de Alex e Bianca, Samire de Saulo e Tamires, Sara de Flávio e Andréia, Sofia de Rodrigo e Sherlen, e Vitor de Rodrigo e Viviane. E tem os adultos que estão dando suporte, né? A Carol, a Claudilene, a Débora Linda, né? A Elaine, o Sandro. Então essas crianças aí têm estado na oração junto com o Ministério Infantil, e isso tem sido impactante para a gente como igreja e como adulto, né? E amanhã, segunda-feira, estaremos em oração da madrugada com os homens. Você desejar participar conosco, faça contato com o Ronaldo da Vivi, dê o seu nome lá, para que você possa estar junto conosco nessa oração da madrugada. Amanhã, segunda-feira, às 5 da manhã, a gente está orando, e na terça-feira também tem a oração da madrugada, que a gente está junto com as irmãs aí. A leitura bíblica dessa semana, a gente vai fechar 2 Coríntios, de 11 a 13, e vamos iniciar Gálatas, de 1 a 2. Então, a leitura bíblica dessa semana, nós estamos fazendo a leitura bíblica bem devagar, para que ninguém fique para trás. Mas se acontecer de você ficar para trás, o que você faz? Comece a leitura onde nós estamos, é a melhor forma. E o que está atrasado, depois você pode ir tirando essa diferença. Mas você sabendo que você está acompanhando com a igreja, tem irmãos que não estão fazendo a leitura bíblica junto com a igreja, porque tem um ritmo mais acelerado. Irmãos, o que a gente quer é ver o povo lendo as escrituras. Então, não que a gente esteja botando cabresto de vocês a acompanhar a nossa leitura bíblica, nada disso. Se você tem uma leitura bíblica e que você, pastor, um capítulo só é pouco para mim, eu também quero eu quero ler sábado e domingo, não há problema algum. No entanto, é melhor a gente caminhar dessa forma com a maioria. Então, você pode estar conosco aí um capítulo por dia. Os nossos dízimos e ofertas,
na terça e na quinta a gente está de plantão aqui para que você possa trazer o seu envelope fisicamente. A irmã Mari e a irmã Helenita têm dado esse suporte aí a gente na terça e na quinta-feira. Apenas esses 2 dias, de 9 da manhã a 1 da tarde. E com relação às nossas ofertas aqui presenciais, você pode segurar em suas mãos, segure em mãos a sua oferta também, e vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar pelas eleições aqui no nosso município, e vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Segure em suas mãos, que as salvas chegam até você, para que você não tenha que se deslocar e a gente ter muito movimento no santuário. Oremos então. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti a vida da nossa cidade. Nós vivemos numa cidade, ó Deus, onde o poder público não tem feito o seu papel de autoridade, de trazer segurança, de trazer, ó Deus, uma vida mais protegida para a sociedade, para nossos moradores, nossos cidadãos. Senhor, a saúde, a educação, as ruas, oh meu Pai, são tantas as falhas que a gente observa, entra ano e sai ano, nós não vemos um desenvolvimento no nosso município. Parece que o dinheiro que entra nos cofres públicos, eles desaparecem de lá, porque a gente não vê benefício em lugar algum da nossa cidade. Senhor, muda esse cenário e essa história. Muda, através, ó Deus, de homens sérios. Senhor, barreira, impede todos aqueles políticos viciados, todos aqueles que já são viciados na corrupção, que já conhecem o jeitinho corrupto de se viver. Senhor, impeça, como, o Pai, nós possamos orar nesse momento, para que o Senhor possa levantar homens que tenham o temor do Senhor no coração, para que possa se candidatar, e a gente ver uma mudança, ó Deus, justa na nossa cidade. Nós abençoamos São Gonçalo, abençoamos as próximas eleições, abençoamos também os recursos da Tua casa, os dízimos, as ofertas, primícias, ofertas de missões. Muito obrigado, meu Pai. Ajude o Senhor a cada um dos nossos irmãos a lidar com recursos financeiros de forma sábia, protegendo a sua vida, protegendo a despensa, dando sabedoria na administração desses recursos. Cuida, ó Deus, honra aqueles que têm sustentado a Tua casa. O Senhor sustente as suas casas também, e nós oramos a Ti e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus.
Tem que botar o microfone para você aí, Érica. Essas músicas trazem uma memória afetiva tão grande, né? A gente que viveu essa época. Você era Ronquenolha? Ronquenolha, né? A gente viveu momentos muito lindos na nova vida do Alcântara com essas músicas. A gente se derramava. Mas se derramava em adoração e em choro também, né? Foi um momento muito especial. Cada vez que a Érica faz esse ofertório aqui, Marcos vai falando ali, aí pastor, mais uma, olha, mais uma botando no repertório. Ó, mais uma, ó, mais uma. É como o Marcos disse, dá vontade de cantar, dá vontade de a gente entrar aqui já ministrando essa adoração ao Senhor. No domingo passado, irmãos, no dia 13, nós estávamos aqui com o nosso coração muito apertado com a situação do Luigi, de Léo e Alê, uma criança sendo gerada, obviamente, no ventre, né? Só para essas redundâncias é para ajudar a entender o quadro. Uma criança ainda no ventre e com a sua uretra obstruída. E essa semana que passou agora, né? Era a última semana em que o médico deu como poder fazer a cirurgia dentro do ventre da mamãe Alê. Então, era uma corrida contra o tempo, não podia esperar para essa semana agora, porque a semana que passou foi a última semana. E foi um corre-corre desesperado para se ter os recursos financeiros, e fizemos aquela campanha aqui, conseguimos os recursos, mas algo tão bom, tão maravilhoso aconteceu. A boa parte dos irmãos já sabe, por causa do Facebook, por causa de postar nos nossos grupos, né, de trabalho da igreja, mas houve toda aquela preparação lá no centro cirúrgico. A Alê estava internada e entrou no centro cirúrgico, fez toda aquela preparação, e o médico falou para ela assim, ó, nós vamos agora fazer uma ultrassonografia, vamos aqui ver em imagem como é que está, para que a gente possa ver direitinho aquela última passada. E o médico fazendo lá aquela ultrassonografia, e aí ele fala lá uma palavra, ué, o que aconteceu? O que houve? E aí as pessoas que estavam naquele centro cirúrgico, os médicos, os anestesistas, os enfermeiros, enfim, os profissionais, né? Se achegaram para o médico para saber o que estava acontecendo. O médico, não tem mais cirurgia para fazer? Não tem mais nada para fazer? Podemos aplaudir o nosso Deus? Eu ontem estava contando para o Diego Camp, pelo telefone, e quando eu contei para ele, acabei de falar, ele, meu Deus, pai, eu estou chorando, eu estou chorando aqui, e ele não conseguia falar direito, tal o impacto que o médico ele é especialista na área, e é considerado a referência no Brasil. Olha onde que os nossos irmãos foram parar, né? Um médico que é referência no Brasil há 30 anos nessa área, e Léo falou para ele que foi milagre. E aí colheu a informação, o depoimento do médico, e a palavra do médico foi uma cura espontânea. Na linguagem médica, a cura espontânea. Na nossa linguagem, é o sobrenatural do sobrenatural do Senhor, né? Irmãos, estou junto com o Léo já conversamos, nós estaremos fazendo prestação de conta desse púlpito aqui, desse recurso para os irmãos, ok? Então os irmãos aguardem, porque foi feita a oferta,
teve esse processo de cura, e agora? O que tem que ser pago, o que não tem que ser pago? Nós estaremos fazendo essa prestação de contas com os irmãos, dos recursos doados. Irmãos, eu quero mostrar para vocês nas Escrituras algo assim muito interessante. Algo que me chamou a atenção. Eu estava ouvindo uma mensagem de John Bevere e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí, inspirado nessa palavra de John Bevere, essa mensagem de hoje, uma coisa muito maravilhosa que eu enxerguei, na verdade, que foi revelado por John Bevere. Irmãos, nos 4 primeiros livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o personagem central, é a pessoa central nesses livros. Nesses 4 livros, ele faz a abordagem de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, como o Messias, como o enviado do Senhor. E Jesus veio e cumpriu seu ministério. Jesus nasceu de uma virgem, pregou o reino de Deus, realizou milagres, morreu numa cruz, ressuscitou e voltou para a sua glória. Mas antes de voltar para o Pai, Jesus informa para os seus discípulos que ele estaria enviando o Espírito Santo, que eles não ficariam órfãos, estaria enviando o Consolador, estaria enviando outro que estaria dando prosseguimento ao que o Senhor Jesus fez. E o Senhor Jesus disse que eles seriam cheios de poder para dar prosseguimento a essa obra de salvação entre os homens. Então nós vamos ler o texto a partir do momento em que Jesus se despede dos discípulos e aí inicia uma nova etapa nesse processo aí, essa obra de Deus entre os homens. Atos, no primeiro capítulo, nós vamos ler do verso 4 até o verso 9. Atos 1, de 4 a 9. Olha o que diz aí. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual ele disse, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, como quem tem fome e sede da Tua palavra. Venha, Senhor, saciar, venha, Senhor, ministrar, falar, venha nos pegar pelas mãos e nos levar mais perto de Ti. Espírito Santo, ministra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso intelecto, sobre o nosso entendimento, a compreensão correta da Tua palavra. Dá-nos sensibilidade para tocar no sobrenatural da Tua palavra, porque tem aquele que lê e não entende, tem aquele que vê e não enxerga, tem aquele que ouve e não escuta. Então, Senhor, nos ajuda
a que nesse momento, na tua presença, todas as barreiras sejam eliminadas e teu Espírito Santo tenha livre acesso para ministrar sobre nós nessa manhã. E nós oramos a Ti, agradecidos e abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus veio, fez a sua obra, cumpriu a sua missão e voltou para a sua glória. O texto que nós lemos aqui, esse é o momento que o Espírito Santo ainda não os havia enchido de poder, mas que ficou a promessa. O Espírito Santo ainda não havia batizado com fogo, ainda não havia descido com a sua presença sobre os discípulos. O que está acontecendo de relevante nesse cenário que nós lemos aqui, é que os discípulos estão presenciando o Senhor Jesus ascendendo aos céus e sendo encoberto pelas nuvens. Depois desse fato, os apóstolos entenderam realmente, de fato e de verdade, com muita clareza, que Jesus foi para a sua glória e que a igreja estava agora debaixo da cobertura do Espírito Santo. Os discípulos viram o Senhor ascender aos céus. Jesus falou, eu vou enviar outro. E foi. O que ficou na cabeça deles? Jesus foi. E quem é que está aqui agora? É Jesus? Não, Jesus foi. E quem é que está aqui com a gente agora? É o Espírito Santo. Jesus teve o seu papel, a sua tarefa. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Então Ele não está aqui. A presença que nós temos aqui é do Espírito Santo de Deus, que faz nos sentir a presença, seja do Pai, ou seja do próprio Filho, ou seja do próprio Espírito Santo. Mas quem ficou para coordenar, para dirigir, para desenvolver, para crescer, para tocar a igreja, foi o Espírito Santo. Os apóstolos viram o Senhor Jesus ascender aos céus. Foi extremamente necessário que fisicamente eles pudessem ver Jesus subindo. Foi extremamente importante que isso pudesse acontecer. Então não ficou dúvida alguma de que Jesus ascendeu aos céus. Esse fato ele gerou dentro dos discípulos a realidade de que agora nós não temos mais Jesus. Agora a igreja está nas mãos de um outro sucessor. Eu mas vou enviar o Consolador. Vou enviar o Espírito de Deus. Os apóstolos, eles visualizaram fisicamente o Mestre. Eles acompanharam todo esse processo. Não foi ninguém que deu notícia para eles. E isso foi extremamente importante para que eles pudessem, a partir desse momento, entender que agora eles dependiam do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus falou para eles, quando porém vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. Jesus de fato passou o bastão da obra de Deus para o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele realmente precisava ir. Porque você veja só, imagine se o Senhor Jesus fosse eterno e continuasse vivo até o dia de hoje. Se você quisesse falar com Jesus, você teria que pegar um avião e ir lá para Jerusalém. Imagina, foi de fato real. Jesus precisava ir para que outro viesse e todos nós pudéssemos ter o nosso encontro simultaneamente com o nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos entendessem duas coisas. Uma foi a obra que Jesus realizou, e a outra é que é a obra do Espírito Santo. São obras diferentes, foram missões diferentes. Jesus teve uma missão, e o Espírito Santo tem outra missão. Cada um teve um encargo. Jesus cumpriu completamente a sua missão, porque ele lá na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, fechei. Finalizei. O que eu vim fazer, eu encerrei a minha participação. O que o Senhor Jesus veio
fazer, morrer na cruz para pagar o preço do pecado e salvar o pecador, foi essa a sua missão, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é maravilhoso aqui, nisso tudo, é que os discípulos entenderam tudinho, com muita perfeição, esse processo. Jesus transferiu para o Espírito Santo a continuidade da obra, como se fosse aquela coisa do bastão, né? Na corrida. Agora eu estou passando o bastão para outro, porque a missão agora é outra. E os apóstolos entenderam que a direção da igreja, a partir daquele ponto, estaria com o Espírito Santo. O Espírito Santo passou, então, a dirigir a obra da igreja, a cuidar da igreja, a falar com a igreja, a orientar a igreja, a distribuir os dons na igreja, a batizar com fogo os irmãos na igreja. O Espírito Santo passou a guiar a igreja. E os apóstolos passaram então a ter um novo relacionamento, agora um relacionamento com o Espírito Santo. Os apóstolos, os líderes, os discípulos voltaram-se agora para o Espírito Santo, começaram a interagir com ele e dependia dele, falava com ele. A presença do Espírito Santo no livro de Atos foi muito marcante. Irmãos, eu vou mencionar 15 textos bíblicos que estão no livro de Atos. Não estarei lendo-os na íntegra. Eu vou fazer menção sobre eles, ler apenas a parte que fala do Espírito Santo, para vocês entenderem que no livro de Atos, o Espírito Santo se tornou a figura central. E vai ser projetado aqui os textos bíblicos. Então, mas eu gostaria que meus irmãos percebessem como o Espírito Santo age na igreja. Como eu não estarei lendo os textos, eu preciso dar a fonte para vocês, e não somente fazer a leitura, né? Mas em Atos 5,32 diz: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo. Atos 11:12, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Olha o Espírito Santo. Atos 11:28, um deles, chamado Ágapo, predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Atos 12:4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Quem enviou? O Espírito Santo. Atos 15:28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem foi que estava agora impedindo? O Espírito Santo. Atos 16:7, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Atos 18:5, Paulo foi impulsionado no Espírito, testificando aos judeus. Atos 19:2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Foi uma pergunta de Paulo. Atos 19:21, depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia. Atos 20:23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Atos 5:3, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Pedro aqui naquela oferta de Ananias e Safira, que ele fala isso, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Por que Pedro está falando de mentir ao Espírito Santo? Porque ele não é o dono da igreja. Pedro não é o dono da igreja. Você não está mentindo para o pastor, você está mentindo para o seu Deus. É isso que ele está falando. Eu sou aqui um representante do Espírito Santo.
mas é Ele que é o dono da igreja. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Ele. E o Espírito Santo falando. Atos 5:9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Atos 7:51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. As referências estão na tela para vocês, para serem consultadas. Nós usamos aqui várias versões bíblicas, aquela que trazia um entendimento mais direto, foi o que nós usamos aqui. A gente percebe que o Espírito Santo é citado no livro de Atos. Isso mostra que é Ele quem está dirigindo a igreja, dando rumo para a casa do Senhor. No livro de Atos, mostra que o Espírito Santo é o foco principal da igreja. A centralidade do livro de Atos é o Espírito Santo. O que a gente está presenciando aqui com esses textos são os irmãos, os líderes da igreja, se submetendo à direção da igreja para o Espírito Santo, para que ele possa conduzir a igreja que é dele. O Espírito Santo é o dono da obra, é o dono da vida de cada crente. Eu quero apenas contar uma curiosidade. O livro que nós temos chamado Atos dos Apóstolos, antes dele receber essa nomenclatura, antes dele ter esse título, estava sem dúvida se eles colocassem o nome, se definisse o nome, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Curioso, né? Se colocasse Atos do Espírito Santo, perfeito. Da mesma forma, porque ali a gente vê o Espírito Santo agindo e vê os apóstolos agindo. Mas ficou definido Atos dos Apóstolos. E chegou ao consenso que seria esse nome. As histórias no livro de Atos têm o Espírito Santo como protagonista. Nessas citações que nós fizemos sobre o Espírito Santo, está ali o trabalho dele e a função dele. É ele quem anuncia, ele anunciou a fome que viria naquele tempo. É ele quem envia, ele enviou Paulo e Barnabé no primeiro trabalho missionário. É ele quem batiza, que ele batizou com fogo, que é chamado o batismo com o Espírito Santo, os irmãos em Éfeso e também em Samaria, né? É ele quem dirige os seus servos da igreja, porque ele impediu Paulo de pregar na Ásia. Não, o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem naquele lugar. Olha, o dono da igreja definindo onde é que tem que se pregar. É o Espírito Santo quem testemunha. Paulo foi impulsionado a testemunhar aos judeus na Grécia. É ele quem avisa sobre o futuro, porque o Espírito Santo avisava a Paulo sobre as prisões e sofrimento. O Espírito Santo me avisa quando eu entro numa cidade. É ele, o Espírito Santo, quem consagra os seus ministros, como consagrou os bispos em Éfeso. Naquele tempo, os líderes enxergavam que a vida da igreja, eles entenderam perfeitamente, era conduzido pelo Espírito Santo. A igreja fluía, a igreja crescia, a igreja multiplicava por causa do Espírito Santo. Em Atos 5, diz que crescia mais e mais a multidão de crentes. Atos 5. Chega em Atos 6, diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Interessante, em Atos 5, o número de crentes crescia. Em Atos 6 se multiplicava. Gente, já não deu mais nem para falar crescer. Já teve que dizer multiplicar. Tal o poder, a glória do Espírito Santo guiando a igreja. A presença do Espírito Santo na igreja era tão viva que a igreja desfrutava de um crescimento poderoso. O crescimento da igreja não vem por modismo, não vem por jeitinhos, não vem por movimentos. O crescimento da igreja vem pelo Senhor, é o Senhor que dá o crescimento à igreja, diz a palavra do Senhor. Então o crescimento da igreja é o Espírito Santo de Deus quem o dá. O Espírito Santo no livro de Atos, a gente vê, o Espírito Santo falava, curava, convencia, libertava, salvava, batizava, impedia. O Espírito Santo tinha liberdade na igreja.
Porque o povo orava. Porque o povo andava em santidade. Porque o povo respeitava, honrava, submetia as suas lideranças. Porque o povo vivia em comunhão. Então o Espírito Santo tinha um ambiente dele preparado. Um ambiente preparado pelo Espírito Santo de Deus não é um ambiente de guerra, de trevas, de briga, de mágoa, de discussões, de divisão, de pecado. Esse ambiente, o Espírito Santo, a única coisa que pode fazer é convencer a sair do pecado, mas manifestar a sua glória é em santidade. Quando a gente anda em santidade, quero fazer um paralelo primeiro ao contrário. Quando a gente anda em pecado, temos toda uma legalidade de espírito maligno. Mas quando a gente anda em santidade, temos toda a legalidade do Espírito Santo. É a santidade que traz a legalidade da manifestação do poder do Espírito Santo. E é o pecado que traz toda a legalidade da manifestação do poder do espírito maligno. Então, uma igreja, para ver a glória de Deus, ela precisa criar um ambiente para a glória de Deus se manifestar. O Espírito Santo tinha liberdade na igreja, porque tinha um povo que orava, que andava em santidade, que respeitava a liderança, que vivia em comunhão. Esse era o ambiente da igreja. Então, crescia o número de crentes. Aí depois fala, multiplicava o número de discípulos. Porque o favorecimento da atuação do poder de Deus era muito grande na igreja naquela época. Por isso que no início a gente vê essa diferença de crescer e multiplicar. Irmãos, não existe igreja saudável sem o Espírito Santo. Não existe crente saudável sem o Espírito Santo. Não existe o poder de Deus se manifestando na igreja sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna fria, monótona e até mundana. Sem o Espírito Santo, a igreja perde a essência da santidade. Sem o Espírito Santo na igreja, essa igreja vai se transformar num clube, numa organização, num encontro social, numa instituição religiosa, um encontro de amiguinhos semanais. Sem o Espírito Santo na igreja, não tem glória nem poder. Não há amor sem o Espírito Santo. Não há revelação sem o Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana. Pena que eu não... É um homem que estava no Brasil, mas ele é polonês. E na central do Brasil tinha um irmão pregando o Evangelho. E ele é um desses lutadores de artes marciais, e ele tem 1,92 m, então é uma pessoa bem preparada, né, fisicamente, e ainda luta artes marciais. E quando esse irmãozinho, como ele disse, baixinho, franzino, veio falar com ele, ele falou que ele fez isso. Falou que o cara voou, e ele sangrou, e ele caiu a Bíblia, pegou a Bíblia no chão e foi falar com ele. E voltou para falar com ele, dizer para ele assim: eu te amo, e Jesus te ama também e te perdoa. E ele falou que ele empurrou de novo. E ele caiu com a Bíblia, e ele veio de novo com a Bíblia e falou assim: eu te perdoo, e Jesus te ama. Ele falou que ele pegou e fez assim com o pé, aquele golpe. Primeiro ele foi de frente.
Ele falou que o menino caiu e voltou de novo para falar com ele, procurando os olhos dele. E o último golpe que ele deu foi aquele que foi de lado. E ele, machucado, cada vez que a Bíblia caía, ele pegava a Bíblia de novo. E ele falou, quando ele saiu dali, ele falou, alguma coisa mudou na minha vida. E ele se converteu. Exatamente por causa de uma coisa chamada amor. E por muito menos dentro da igreja, falta essa essência de perdão. Lidamos uns com os outros como se fossem os nossos piores inimigos. Tem como fluir a glória de Deus num lugar assim? Não tem. Irmãos, não há amor sem o Espírito Santo. Não há revelação sem o Espírito Santo. Não há direção sem o Espírito Santo. Não há visão, não há crescimento, não há liberdade sem o Espírito Santo. E 2 Coríntios diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós precisamos entender um pouco o que a Bíblia está falando aqui, porque se o Espírito Santo é o iniciante, então por que a Bíblia diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade? Se ele é o iniciante, está em todo lugar. Nós precisamos entender exatamente o que quer dizer. Tem uma tradução, tem uma versão que diz assim, onde o Espírito é Senhor, há liberdade. A gente entende exatamente o que quer dizer. Onde o Espírito é Senhor, aí ele tem liberdade para agir, para falar, para ministrar, para conduzir a igreja, para ser o Senhor da igreja. O que significa dizer que o Espírito Santo precisa ser o Senhor da nossa vida? Se o Espírito Santo, irmãos, não assumir o senhorio da nossa vida, isso significa tirar dele a liberdade dele agir na minha vida. Se ele não é Senhor, eu sou o Senhor. É interessante que há um tempo atrás eu fui perguntado, há um tempo atrás, mas muito tempo, eu fui perguntado por uma irmã, tinha uma irmã que estava internada, estava na UTI, e ela ia receber uma visita. E a irmã falou comigo assim, pastor, a nossa irmã é a Regina, a missionária Regina, que já passou para a glória. A Regina, ela tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus para a vida dela. Isso significa que ela está interna, mas que ela não vai morrer, né? Eu falei, ela pode morrer sim. Mas ela não tem uma palavra de Deus para ela. Ela pode desistir de viver, ela tem direito. Ela pode desistir de viver. E se ela desistir de viver, ela está abrindo mão do que Deus tem para ela. Essa irmã, naquele dia, foi visitá-la e falou isso para ela. E aquilo renovou a força de viver. Irmãos, muitas pessoas dizem assim, está no controle de Deus, está acontecendo, Deus está no controle. Você está orando? Se você não está orando, meu filho, não tem nada no controle não. Tem não, você está equivocado. A gente pensa que a vida cristã é mágica. Eu não faço nada e acontece tudo. Não. A minha vida está no controle de Deus, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, vivendo com Ele, orando, estando diante da face dEle. Mas as pessoas verem as coisas acontecendo e, na verdade, tudo está no controle de Deus. Até aquele que está nas mãos do inferno está no controle de Deus. Porque Deus limita o que o demônio pode fazer ou não com aquela pessoa. Porque
quanto que ela se entrega para aquele espírito, é o tanto quanto o espírito tem liberdade, espírito maligno de agir, demônio de agir na vida dela. Então as pessoas veem o Brasil de cabeça para baixo, vê São Gonçalo, não, está no controle do Senhor. Espera aí, o que está no controle de Deus? Está no controle de Deus o seguinte: vocês não podem falar para os demônios, é como se Deus falasse para os demônios, vocês têm liberdade de fazer até X, até tanto, porque é Deus que limita o poder do inferno. Mas dizer que está no controle de Deus, Deus operando, só se estiver em oração. Por isso que nós precisamos orar. Não é cruzar os braços e achar que a vida, tudo flui na vontade de Deus, em Deus agindo, o Espírito Santo operando, fazendo a sua obra, mas não tem uma oração para isso. Irmãos, se não conectar terra e céu, céu não se conecta com a terra. Primeiro a terra se conecta com o céu. O que ligar na terra é ligado no céu, isso é oração. Então se o Espírito Santo não é o Senhor da minha vida, se Ele não assumir o senhorio da minha vida, isso significa que Ele não tem liberdade de me dirigir, de me guiar, de me conduzir. Significa que eu estou perdendo a ação, a atuação da presença dEle. Significa que Ele não está me ajudando a tomar as decisões. Porque, irmãos, nós às vezes temos a falsa sensação de que temos o controle das coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem controle de nada. Entenda isso. Não tem nada sobre o teu controle. Nada. Como é que eu posso fazer para Deus me ajudar? Eu preciso que Ele seja, o Espírito Santo seja o Senhor da minha vida. Eu preciso orar, eu preciso estar na presença dEle. Aí, escolhe-se as coisas por interpretação humana. Poxa, Ló teve uma caminhada gigantesca com Abraão. A caminhada de Ló foi de 20 anos. E Ló estava caminhando com Abraão, um homem de Deus, um homem que ouvia Deus, um homem que Deus falava com ele, um homem que tinha direção. Então Ló estava ao lado de uma pessoa que servia a Deus com integridade. Mas na hora de Ló tomar uma decisão, ele não consultou a Deus. Ele escolheu pelos olhos. Bom, essa terra aqui está seco. Ali tem água, tem rio, tem pastagem, eu quero ir para lá. Foi para lá, perdeu a família. Escolheu errado, escolheu o que o coração mandou, escolheu o que os olhos definiu. Irmãos, nós não temos controle da vida. Quem é que vai garantir que uma decisão hoje vai dar certo amanhã? Para que o Espírito Santo esteja me guiando, eu preciso fazê-lo, Senhor. O meu futuro precisa estar no controle das mãos do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser o dono do meu nariz, porque eu já descobri que eu não tenho controle da vida. Eu não sei se dentro de 24 horas, se estarei vivo. A gente fala 24 horas, né? Como se precisasse de 24 horas. É só uma forma de expressão. A gente não tem controle da vida em 24 horas. E Deus sabe como nós vamos morrer. Então, o Espírito Santo de Deus precisa ser aquele onde seja o foco de você clamar, orar, colocá-lo. Irmãos, e se a gente perder essa conexão com Ele, perder essa conexão com o Espírito Santo, nós vamos nos tornar em pessoas frias e sem vidas. E quantas decisões a gente toma errada, simplesmente porque, é a fraqueza da carne. Mas por que a carne está fraca? Claro, quem se afasta de Deus, quem está longe de Deus, quem não ora, quem não tem uma vida no altar, a carne é fraca mesmo. Com certeza. Com certeza. Então ser dono do nosso próprio nariz é perigoso, porque nós não temos controle da vida.
E se nós perdermos essa conexão com o Espírito Santo, vamos também perder a alegria, e escute, e o descanso. Longe do Espírito Santo, não tem descanso. Não existe descanso. O Espírito Santo, quando está operando na vida do crente, a paixão pela vida se multiplica. O crente, ele tem mais sede de viver. A vida se torna mais alegre, mais abundante, mais constante e até mesmo contagiante. Até porque a alegria é um fruto do Espírito. Então, quem vive tendo o Espírito Santo sendo o Senhor, você pode ser até abalado, mas não fica por muito tempo. É incrível. Não fica. Porque a palavra do Senhor até diz que se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. O Espírito Santo, quando está operando na vida do crente, ele tem essa alegria que vai além das circunstâncias. Eu vou falar algo muito interessante para os meus irmãos e muito real. Só quem tem o fruto da alegria do Espírito Santo, aqueles frutos do Espírito em Gálatas, eu vou mencioná-los daqui a pouco. Mas só quem tem o fruto da alegria do Espírito consegue se regozijar no Senhor em qualquer circunstância. Tem que ser algo sobrenatural. Tem que ser. Porque por muito pouco se abate. Então, viver contente em toda e qualquer situação tem que ser um fruto do Espírito. Não pode ser a alegria de contas pagas. Quando o crente tem alegria na sua vida, como um fruto do Espírito Santo, ele consegue processar mais rápido qualquer circunstância desfavorável que ele esteja vivendo. Ele está vivendo uma circunstância desfavorável, mas se ele tem alegria como fruto do Espírito Santo, ele processa aquilo mais rápido. É como diz o Salmo lá 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e ele experimenta isso, e ele vive isso. Não é à toa que Davi, lá no Salmo 37, diz, fui moço, e já agora sou velho. Olha só, dá para a gente, Davi, ele diz, fui moço, e agora sou velho, já é um homem idoso, calejado pela vida, mas ele disse, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é vida com Deus, irmãos. Isso não é viver de qualquer maneira e achar que de qualquer maneira Deus está presente. Ele está presente porque Ele é onisciente. Agora, viver o fruto do Espírito Santo é outra história. É outra. Deixe-me falar com vocês sobre um fato que acontece com a gente na oração da madrugada, quando a gente está com os diáconos e as esposas. É muito legal quando o diácono Marcos está aqui na minha frente, e algumas vezes ele repete algumas frases de oração, a gente vai conhecendo um ou outro, né? Muito tempo orando junto, né? E tem uma frase mais ou menos assim, viu, meu diácono? Mais ou menos assim, obrigado, Senhor, porque hoje nós teremos boas notícias. Eu gosto de ouvir isso, porque alimenta. Senhor, nós teremos boas notícias hoje. Você sabe o que é você profetizar sobre o seu dia? É você profetizar o seu dia, porque se você vive na presença dEle, você sabe que Ele está contigo em toda e qualquer situação. De vez em quando Joelma faz essa oração também. Mas aí, né, onde vai a corda vai a caçamba, né? E é prazeroso ouvir essa oração da madrugada. Isso é tomar posse da fé de um dia abençoado, por causa da presença do Espírito Santo.
Quando o Espírito de Deus assume o senhorio em nossa vida, irmãos, nós deixamos de ser visitados pelo Espírito, passamos a ser morada do Espírito. Tem crente que é visitado. Aí está lá com aquele fonezinho, aí em vez de quando dá uma choradinha, se emociona, vem no culto, em vez de quando tem um contato mais íntimo. Visitação. Irmãos, não dá para viver sendo visitado, não. Tem que ser morada. Ser visitado. Mas por que o Senhor visita? Visita para mostrar para você que se você quiser tem mais todo dia. Tem mais todo dia. Só depende de você, servo do Senhor. Só depende de você. Vale a pena o sacrifício que nós estamos fazendo com a oração da madrugada de segunda a segunda, todo dia, porque estamos colocando o Espírito Santo no controle da nossa vida. Nós não temos controle da vida. Quem é que vai dirigir? Quem é que vai mostrar o caminho? Quem é que vai aconselhar? Quem é que vai impedir? Quem é que vai abrir porta? Quem é que vai fechar a porta? E quando toma uma decisão errada? Eu já vivi essa experiência e todos já viveram, acredito que, se não todos, mas acredito que muitos irmãos já viveram essa experiência, porque tomar decisão não é agir, tomar decisão é no coração. Então é tomar uma decisão e depois descobrir que se você tivesse tomado aquela decisão com atitude, ia dar ruim. Então eu já vivi essa experiência. E a imagem que eu tenho é que eu entrei no meu quarto, eu morava lá no Coelho, na entrada do Coelho. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, me prostrei e comecei a chorar. E eu disse assim: Senhor, nem tomar decisão errada, o Senhor deixa eu tomar. Mas irmãos, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. E viver nesse mundo na base da sorte, na base da presunção. O que é presunção? Bom, eu presumo, não é presumir, gente. A gente não pode viver na base da presunção, de presumir. Eu tenho que acreditar que se todo dia eu estou na presença do Senhor, o meu coração não é corrupto, como disse Jeremias, que o coração é desesperadamente corrupto. Eu tenho que acreditar que o meu coração, ele pode até realmente ser, por natureza, desesperadamente corrupto, mas nesse momento, ele está inundado pela glória de Deus. Ele está cheio pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que guia a igreja. E você é a igreja não é o prédio. É o Espírito Santo que vai apontar o caminho. É o Espírito Santo que você, mesmo com toda a sua razão, você toma uma decisão e você sabe que você exagerou, que não deveria ter falado o que falou. Quem pode fazer isso, senão o nosso Deus, que nos ama? Quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida, quando Ele não está no controle da nossa vida, nós perdemos a alegria. Nós perdemos a vida. Perdemos a paixão pela vida. Perdemos a força de viver. Essa alegria de viver. Se o Espírito Santo não estiver no controle, a gente perde a direção. O Espírito Santo precisa ser o Senhor da nossa vida. O Espírito Santo precisa assumir o controle da sua própria igreja. A igreja é dele. Jesus fez a sua obra. Ele morreu pelo pecador. Então hoje nós somos lavados e comprados com o sangue do Cordeiro, com a marca do Espírito Santo, propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus e ponto final. Agora, viver a abundância tem que estar na presença dEle. Eis que vos darei vida, e vida em abundância. Para viver essa vida em abundância, não é dar uma beliscada em vez em quando em oração diante dEle, é viver na presença dEle. Quantas vezes que essa música que nós cantamos aqui no início, antes do sol nascer, as pessoas cantavam, isso não acontece comigo.
Antes do sol nascer, quero estar em tua presença. Hoje, é muito fácil cantar essa música. Ela flui verdades do nosso interior. Porque o Espírito Santo, ele assumiu o controle. O Espírito Santo é que dá a direção. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons. Então, é Ele que está aqui para distribuir os dons. A Bíblia fala que o Espírito Santo sopra o vento onde Ele quiser. Se Ele sopra o vento onde Ele quiser, a decisão é dele, é Ele que dirige, é Ele, porque para onde vai, de onde vem, é mistério, é Ele que faz. É o Espírito Santo que batiza com fogo e com a sua glória. O Espírito Santo, quando tem liberdade de agir na igreja, é porque Ele é o Senhor dessa igreja. É porque a sua glória se manifesta, a sua presença é real, o seu poder flui. O Espírito Santo é o comandante, é o diretor, é o dono, é o chefe da igreja. É o líder. Irmãos, o que prende a igreja, o que atrasa a igreja, o que amarra a igreja, é a igreja onde o Espírito Santo não é Senhor. Tem igreja onde o Espírito Santo não opera, porque ele foi colocado para fora da igreja pelos homens. Olha, é curioso no Apocalipse, no capítulo 3, quando a carta que Jesus ditou a carta para João, e João escreveu uma carta, na verdade, João escreveu a carta que Jesus estava mandando para o anjo da igreja na cidade de Laodiceia. E aí o texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e bate? Jesus. Peraí, Jesus está batendo na porta da igreja? É. Olha o que Jesus manda informar para o pastor dessa igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta da igreja pedindo para entrar. Igreja onde o Espírito Santo não opera, é porque os membros colocou o Espírito Santo para fora da igreja, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Irmãos, nós temos que atrair o Espírito Santo para esse lugar, com a nossa vida, com o comportamento. E não adianta querer produzir santidade na força do braço, que não rola não. Você pode até caminhar um pouco, mas é mais queda que vitória. Porque nós não temos força para produzir santidade. Uma igreja onde o Espírito Santo não opera, é porque Ele não é Senhor. Interessante que John Bevere diz que existe um trágico erro na vida da igreja. O cristão serve, trabalha, ajuda, coopera com as atividades da igreja, mas faz isso tudo sem conhecer o Espírito Santo, sem ter relacionamento com Ele. Interessante, o crente trabalha para o Espírito Santo, porque Ele é o dono da igreja, ele trabalha cooperando com a igreja, ele trabalha para o Senhor, ele é um servo de Deus, ele ajuda, trabalha para o Espírito Santo, porque Ele é o dono da igreja, mas esse crente não o conhece e nem tem relacionamento com Ele. Precisamos lembrar que Jesus voltou para a sua glória, subiu, ascendeu aos céus, e Ele deixou o Espírito Santo, e deixou os cuidados da igreja com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável da igreja, é quem inspira o pastor na pregação, é o Espírito Santo que convence o pecador para a salvação. Quer dizer, é o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que convence. Gente, é Ele. Somos instrumentos. Mas a igreja, é Ele que age, é Ele que fala, é Ele que ministra, é Ele que convence, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que converte, é Ele que batiza, é o Espírito Santo. Ele tem que ser o dono da igreja, Ele tem que ser o Senhor da igreja. Eu sou o pastor da igreja, mas é o Espírito Santo quem dirige.
A Bíblia diz que o vento sopra onde quiser, né? Isso quer dizer que o Espírito Santo é quem realiza a obra na igreja como ele quiser. Então é ele que coloca, que tira, que impede, que abençoa, que cuida, que impede, que resiste. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e do jeito que quiser. Então preste atenção para o alerta, irmãos. A igreja conduzida pelo Espírito Santo, preste atenção. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, se o pastor deixar o Espírito Santo ser o Senhor da igreja. Os ministérios da igreja são conduzidos pelo Espírito Santo, se os diáconos e os líderes deixarem o Espírito Santo ser o Senhor de seus ministérios. O poder do Espírito Santo vem sobre o povo e enche o santuário com a sua glória. Se os irmãos caminharem em santidade e viverem em obediência, honrando o seu Deus com a sua vida no altar. Para o Espírito Santo ser o Senhor. Porque onde o Espírito é Senhor, aí a liberdade para Ele agir. O maior investimento que Deus fez no homem foi liberar o Espírito Santo para o homem. O Espírito Santo é o maior investimento que Deus fez no homem, porque com a presença do Espírito Santo, o homem é outro homem, o homem é outra pessoa, é outro ser. O problema nunca esteve com Deus, porque Ele sempre ofereceu o melhor para a igreja. Deus oferece o seu Espírito para o homem viver acima da média. Sem o Espírito Santo a gente não vive acima da média, mas com o Espírito Santo a gente vive acima da média, em paz, em segurança, protegido e amado. O problema, irmãos, está nas escolhas que cada irmão faz na sua vida. Então preste atenção. O crente escolhe não orar. O adorador escolhe não vir para o santuário adorar. O filho amado escolhe não sustentar a igreja do Senhor com o seu dízimo. Então o crente ora quando quiser. O adorador vai para o santuário adorar quando tiver tempo. E o filho amado vai sustentar a casa do seu Deus quando ele sentir vontade de dar o dízimo. Não é de se admirar que estamos vendo os filhos de Deus mergulhados em pecado, sem fé, sem alegria, sem compromisso, sem atitude, sem amor para com o seu Deus, sem amor para com a igreja do Senhor. E todos eles vão vivendo a vida, sem deixar o Espírito Santo ser Senhor. É o Espírito Santo quem traz para a nossa vida diária uma transformação profunda. Irmãos, eu vou falar para vocês qual é a transformação profunda que o Espírito Santo faz. A transformação profunda na vida de uma pessoa são os frutos do Espírito Santo operando na nossa vida. São aqueles frutos maravilhosos que Paulo descreve lá em Gálatas. Os frutos do Espírito operando na vida do crente. O amor, a alegria, a paz. E a pessoa pensa que amor é quando ele sente amor. Amor não é sentimento, é decisão. Daria até para a gente destrinchar, né, em outra mensagem esses frutos do Espírito, né? Mas a transformação profunda na vida do crente são esses frutos. Amor, alegria. Alegria é um fruto do Espírito, irmãos. Paz. Eu lembro que em algumas circunstâncias da minha vida eu cheguei a falar com a minha esposa e falar assim: esposa, eu estou achando tudo isso muito estranho. Porque as coisas estão de cabeça para baixo, mas eu estou bem. Parece que eu estou sendo irresponsável. Que sensação. A sensação boa é de paz, mas a sensação de irresponsabilidade é ruim. Irmãos, as coisas de cabeça para baixo, você está bem? É fruto do Espírito, irmãos. Paciência, benignidade. Benignidade é ser amável, né? Bondade, fidelidade. Onde o Espírito é Senhor, aí a liberdade. Liberdade para Ele agir. Qual é a minha palavra final para o término dessa mensagem? Minha palavra final. O Espírito Santo é o Senhor da igreja
Renda-se a Ele. O Espírito Santo é o guia da igreja. Renda-se a Ele. O Espírito Santo é o dono da igreja. Renda-se a Ele. O Espírito Santo é o batizador da igreja. Renda-se a Ele. O Espírito Santo lhe ama. Renda-se a Ele. Deixe o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida. Deixe o Espírito Santo ser o dono da sua vida. Deixe o Espírito Santo te levar em águas profundas. Deixe o Espírito Santo escrever a tua história. Deixe o Espírito Santo caminhar do seu lado. Vai te poupar muitas dores. Deixe o Espírito Santo ser Senhor. Porque aí você vai estar dando liberdade para Ele fluir. Aí você já não vai ser mais visitado. Você vai ser uma morada. Deixa Ele morar em você. Deixa Ele fazer essa obra dentro de você. Vamos estar de pé. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse santuário, irmãos. Feche os teus olhos e ache, encontre. Feche os seus olhos. Renda-se a Ele. Renda-se à presença dEle. Deixa Ele falar. Deixa Ele ministrar. Deixa Ele te dirigir. Deixa Ele te convencer. O que Ele está falando com você? Que providências você precisa tomar? O que Ele tem falado com você 1, 2, 3 e várias vezes? O que o Senhor tem já te convencido? Porque o Espírito Santo quem convence. O que você já está convencido? Renda-se a Ele e diga: Senhor, venha ser o meu Senhor. Venha ser o meu dono. Eu quero te colocar na minha vida como Senhor da minha vida. Oh, graças a Ti, Senhor. cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está
aqueles que estão quebrantados diante da tua presença, aqueles, ó Deus, que estão diante da tua face, precisando dessa mão amiga, desse socorro, desse suporte. Ergue, Senhor, aquele que precisa ser erguido. Coloque de pé aquele que precisa estar de pé. Restaura, Senhor, a alegria. Restaura, Senhor, a fé. Restaura, Senhor, a intimidade contigo de sentar à mesa. Restaura, Senhor, cura por dentro. Limpa, Senhor, o que precisa ser limpo. Manifesta, Senhor, a tua graça. Nós dependemos de ti. Toca, fortalece a vida dos meus irmãos, para que possa, Senhor, permitir que o Senhor seja o Senhor, que tu sejas o Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos nesse lugar, para que o Senhor assuma o controle da vida e possa ajudar, Senhor, a tomar as decisões. Uma vida confusa, decisões que precisam ser tomadas. Ajuda, meu Pai, aponta o caminho. Tu és o nosso guia. Manifesta, Senhor, a tua graça na vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, e abençoo a vida de cada um deles. Declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos nesse lugar. Dá-nos, Senhor, um domingo ainda cheio da tua graça, um restante de domingo na tua presença. Revigora, Senhor. Nós oramos a ti, abençoando esse dia e abençoando no teu nome, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Bom dia a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém. Tome o seu lugar.